Amazônia é pop. Pop, 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 pop. Olá, tudo bom? Bom dia. Eu sou a professora Márcia Helena. Eu estou aqui de volta no nosso canal para conversar com você, educador, educadora, professor, gestor, profissional da área da educação, visto que eu sou educadora, e compartilho com vocês a nossa experiência, o nosso conhecimento, aquilo que a gente vem estudando para ajudar todos que queiram, que gostem de educação. Bom, nós temos aqui no canal no YouTube séries de vídeos destinados a objetivos específicos. Por exemplo, nós temos uma série de vídeos focados na interpretação de filmes, longa ou curta metragem, normalmente animações, chamados de filmes infantis ou filmes para a família, e que a gente faz uma análise pedagógica, emocional, psicológica, para que o professor, a professora possa usar pedagogicamente esse recurso em suas aulas. Hoje, então, eu escolhi o filme Rio. A gente já conversou sobre o Rio 1 e hoje a gente vai conversar sobre o Rio 2. Você conhece? Você já assistiu? Eu sugiro a você que assista, depois escute o nosso vídeo ou escute o nosso vídeo, depois assista, para que você possa identificar as cenas, as citações que nós iremos fazer aqui. Para você, bom proveito, eu espero que goste. Vamos lá então. Eu vou fazer uma retrospectiva do filme 1 para que você que não assistiu ao filme 1 possa entender o 2. Primeiro, é um filme que fala da cultura, da biodiversidade brasileira. Então é um filme, primeiro, muito bonito. São filmes, o 1 e o 2. Bonitos, alegres, fortes, coloridos, quentes e divertidos. Além de educativos, além de culturais. O filme 1 começa com a história das ararinhas azuis. O filme trata da extinção e do tráfico de animais. Esse é o fio condutor dos dois filmes. Antes de eu falar um pouco sobre o filme 1, eu lembrei que isso é muito importante. Então vamos lá. Os dois filmes tratam da fauna brasileira de forma específica. As ararinhas azuis, que já são extintas, existem alguns exemplares, alguns espécimes em centros de pesquisa, em áreas de proteção ambiental, acompanhados por pesquisadores. Muito bem, o filme mostra claramente o tráfico de animais, que é o terceiro maior tráfico, né? Maior renda, porque a gente tem o tráfico de drogas, a gente tem o tráfico de armas, a gente tem o tráfico de seres humanos, a gente tem o tráfico de animais. O tráfico de animais é o terceiro maior tráfico do mundo. E a fauna e a flora brasileira são muito explorados por estrangeiros, por traficantes, e esses animais são maltratados e extintos. Então, é um tema muito importante que você, professor da educação infantil, do ensino fundamental, pode trabalhar em qualquer série, inclusive com relação às leis, com relação às políticas públicas voltadas para o tráfico de animais. Outra questão muito importante, que está muito também bem colocada no filme Rio 2, é a questão do desmatamento. O filme mostra áreas de desmatamento da Amazônia, que isso é uma realidade muito triste, que precisa de maior fiscalização, de órgãos públicos que façam esse trabalho de maneira muito séria e muito incisiva para combater o desmatamento na floresta amazônica. Floresta amazônica é um patrimônio mundial, além de ser um patrimônio da América Latina e do Brasil. Bom, então vamos voltar para o filme 1, vamos começar. O filme 1 começa a mostrar a vida de duas araras, uma macho e outra fêmea. O Blue, que é uma arara macho, ela é encontrada
que vai ser a sua tutora, nos Estados Unidos, porque ele estava sendo traficado, caiu do caminhão e essa moça resgata, cuida e domestica. O interessante do filme 1 é que essa arara macho, ela é extremamente domesticada, extremamente familiarizada com os hábitos humanos. E ela, inclusive, se comporta, né, de maneira bem divertida no filme, como humano, inclusive o seu café da manhã, não aprende a voar, não aprende a se defender, jamais conseguiria sobreviver na floresta se fosse reintegrado. Inclusive, isso é outra questão para aquelas pessoas que gostam de ter animais diferentes, exóticos, como animais domésticos. Aqui vale um alerta, muito cuidado com isso, porque animal tirado da natureza, que seja para ser cuidado porque foi maltratado, porque foi ferido, porque foi caçado, ele precisa ser reeducado, ele precisa ser preparado para voltar à natureza. E você que cria animal, muito cuidado, o animal tem o direito à liberdade, tem direito à sua vida no seu habitat natural. Bom, voltando. Então, o filme 1 mostra a história desse macho que mora nos Estados Unidos e que vem ao Brasil para encontrar com um especialista de aves que quer fazer esse acasalamento entre o Blue e uma arara fêmea que ele tem no centro de pesquisa. O encontro desses dois pássaros é muito engraçado. Vale dizer, vale abrir um parêntese aqui, que é um filme muito divertido, né? Digamos até que tem um viés de comédia. Então, esse casal, o Blue sofre muito com esse encontro, porque a arara fêmea, ela vive numa área demarcada, claro, num centro de pesquisa, mas é um espaço grande, bom, onde ela vive como um animal selvagem, e o Blue não. Então, o Blue, antes de se apaixonar, do casal se apaixonar, o Blue sofre muito na mão dela. O filme 1 se desenrola nessa questão do tráfico de animais, nessa questão da domesticação exagerada de um animal que você traz para a sua casa, e também se desenrola na tentativa dos cientistas de fazerem acasalamentos em centros de pesquisa para tentar salvar a espécie. Bom, no final do filme, essa linha de pesquisa dá certo, porque Blue com a sua namorada se apaixonam, tem filhotes, e o filme termina e vai para o filme 2. Lembrando que no filme 1 é mostrado a crueldade, os maus tratos que os animais que são presos e traficados sofrem. Vale dizer que existe uma estatística que para cada 10 animais que são presos e que são traficados, desses 10, 9 morrem. Somente um sobrevive e chega ao seu destino, que vai ser vendido, comercializado. Então, você veja a quantidade de espécies, quantidade de exemplares que sofrem, que morrem, e que mesmo assim, esse comércio é extremamente rentável. Então, você percebe aí que esses animais são vendidos a preço altíssimo, que são maltratados por pessoas desumanas. Então, vale aqui deixar uma alerta, né? E que você, junto comigo, dê continuidade a essa campanha de conscientização para não comprar animais. Adote animais, tá? Seja de que espécie for, seja animal já domesticado ou não, adote animais, resgate, cuide e não compre, porque quando você compra, você está fortalecendo esse comércio criminoso e cruel. Muito bem. Eu gostaria agora, antes de falar sobre o filme 2, fazer alguns comentários referentes à biologia. Você, professor, professora, que vai usar o filme como animação, como diversão, mas não pode esquecer que ele é uma ferramenta pedagógica. Portanto, é muito importante que você pesquise as espécies que aparecem no filme, como, por exemplo, no 1 e no 2, a abertura do filme são músicas extremamente contagiantes no ritmo de samba enredo, de música axé.
e que mostram a beleza da fauna, inclusive da Mata Atlântica e da Amazônia. Então é importante você, professor, professora, que trabalhe com as crianças o que é a Mata Atlântica, né? O que é a Amazônia, por que a Mata Atlântica, perdão, está praticamente extinta, foi totalmente devastada. Aí vale você fazer um resgate do Brasil colônia, quando os portugueses chegaram aqui e desmataram o litoral para o plantio, né, do pau-brasil, para a primeira exploração do pau-brasil e depois o plantio desta espécie e mais tarde o ciclo da cana-de-açúcar no litoral. Bom, professor, professora, é importante você também identificar e estudar algumas espécies que aparecem nesses cenários, quando as músicas estão tocando e fazendo valer a nossa fauna e flora. É importante verificar que algumas espécies que aparecem, por exemplo, como habitats à Amazônia, não corresponde à verdade. A própria ararinha azul. A ararinha azul é do Nordeste do Brasil. A ararinha azul pertence ao bioma do Nordeste. Não pertence ao bioma da floresta equatorial amazônica. Então, isso já é um erro de biologia, de ecologia que está no filme. Outra questão que também aparece no filme como erro é a coloração das ararinhas. O azul muito forte das ararinhas no filme não corresponde à cor real do animal, na natureza. Outra questão também interessante, que é importante você, professora, pesquisar e falar com os alunos, é a quantidade de dígitos, ou seja, de dedos da ararinha. Essa família de aves não tem a quantidade de dedos que aparece na animação. Então é importante também você pesquisar isso. Outra questão é que no filme 2, eles têm como ambiente de moradia toda a família, né? Inclusive é a família da Jade, né? Que é, entre aspas, a esposa do Blue. Ela volta para a Amazônia no filme 2 e reencontra a sua família. As ararinhas não têm famílias, bandos na Amazônia. Como eu já disse, o habitat dessas aves, não é na Amazônia. No Nordeste do Brasil, de forma específica na Bahia. Então, eu peço, né, que você atente para essas informações. Outras questões são alguns animais que aparecem que não são dessa região, como as formigas, que aparecem na abertura da música, da abertura do filme. Vamos então à história do filme 2. O filme 2, Blue, com a sua esposa Jade e os seus 3 filhos, moram no Rio de Janeiro, numa área de proteção ambiental, acompanhado pelos seus tutores, que é um casal de humanos, né, da tutora do Blue, que morava nos Estados Unidos, veio para o Brasil e casou com um especialista em aves. Os dois continuam com as pesquisas. E a pesquisa, o foco da pesquisa é a preservação da espécie, tá? É a preservação da espécie da ararinha azul. Muito bem, e aí eles vão para a Amazônia, o casal de humanos, para se certificar de uma notícia que ele recebeu, né, de uma informação de que lá na Amazônia haveria, né, um número grande de espécies da ararinha azul. E ele vai pesquisar. Só que as araras desse casal, ficam no rio. E aí eles resolvem voar para a Amazônia ao encontro dos seus tutores. O interessante é que esse casal de araras, essa família, na verdade, que é o Blue com a Jade e os seus 3 filhos, Blue tenta educar os seus filhos à moda humana. E Jade tenta resgatar os hábitos de ave. É uma família com pais bem diferentes, mas que se amam, são apaixonados e que se respeitam e que conseguem conviver apesar das diferenças. É bem interessante. E os filhos são proativos, são bem curiosos, são bem alegres. E o filme, como eu já disse, é muito divertido, além de belíssimo.
As músicas, elas aparecem em português e inglês. Inclusive, aqui abre espaço para o professor do componente curricular inglês para fazer um trabalho junto ao filme. Até porque um filme como esse, riquíssimo, ele predispõe, ele abre a grande possibilidade dos professores trabalharem de forma interdisciplinar, se não, pelo menos, multidisciplinar. Então, veja bem, aqui você tem a biologia dentro da ecologia, dentro da zoologia, você tem a botânica, você tem os biomas, né? Mas você tem os aspectos sociais, como, por exemplo, as políticas públicas para a preservação das espécies. Você tem também o estudo das reservas ambientais, dos parques nacionais. E você tem a questão da domesticação exagerada dos animais. E você tem também a questão de conhecer a cultura brasileira, visto que nós temos artistas, compositores famosos que escreveram, músicas para este filme, como, por exemplo, Carlinhos Brown. Você tem, inclusive, Caetano Veloso, tá? Então, assim, você também pode trabalhar a questão da riqueza da música brasileira. No filme 1, eu lembrei agora, vale dizer que você tem, inclusive, um resgate, né, das músicas de carnaval, né, o samba enredo. Você tem a bossa nova, porque aparece um trecho da música Garota de Ipanema. Já no filme 2, o filme começa com o Réveillon, na praia do Rio de Janeiro, retratado de maneira belíssima, perfeita, inclusive uma ferramenta de divulgação da nossa cultura para o nosso turismo. O filme 1, ele começa com Carnaval, como eu já disse, e o 2 com o Réveillon. Dois aspectos importantíssimos da cultura brasileira, como eu disse, para o turismo. O filme, então, 2, trata não só do tráfico, mas também do desmatamento. E aí os traficantes seguem o casal de tutores para a Amazônia, tenta, inclusive, matá-los, tenta prender as aves, tenta acabar, né, com a reserva de proteção das ararinhas azuis. Então aí o filme se desenrola. Tanto as araras se protegendo, né, criando armadilhas para os bandidos, mas também destruindo as áreas de desmatamento. Aí você vai ter também uma denúncia das grandes madeireiras roubando árvores centenárias da Amazônia. Então o filme é riquíssimo. Ele trabalha com a biopirataria, ele trabalha com o tráfico de animais, ele trabalha com a questão do desmatamento. Então, professor, professora, eu desejo para você sucesso, eu desejo para você um bom uso do recurso, eu desejo para você felicidades e eu espero que você tenha gostado da nossa sugestão dos filmes Rio 1 e Rio 2. Tudo de bom, eu me chamo Marcelena e um grande abraço.